Esse garoto foi visto tendo um comportamento bem estranho e as câmeras dessa cidade filmaram esses momentos. Ele deixa alguns objetos e em algum momento ele é visto completamente sem roupa. Logo depois, ele foi dado como desaparecido. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Noah Peter Donoghue nasceu em 25 de novembro de 2005, em Strathbrand, Irlanda do Norte. Filho do casal Fiona e Emmanuel, seus amigos o descreviam como o garoto mais inteligente e que todo mundo gostava dele. Em 21 de junho de 2020, Noah saiu de sua casa por volta das 13h30 da tarde. Nesse momento ele estava usando chinelos, camiseta e bermuda e carregando seus fones de ouvido. Imagens de câmera de segurança o mostram indo em direção a Queen's University. Um pouco depois, às 4h08, ele voltou para casa, mas estava sem chinelos e sem o fone de ouvido. Mais tarde, nesse dia, por volta das 5h40, Noah saiu de casa novamente, dizendo à mãe que planejava ir de bicicleta até Cable Hill para encontrar alguns amigos. Ele carregava uma mochila e usava capacete, jaqueta, moletom com capuz, shorts e tênis. Imagens de câmeras de segurança o mostram posteriormente passando pelo centro de Blasfat, e o que chama a atenção é que nas imagens ele é visto descartando seus itens pessoais, como sua mochila e celular. Por volta das 5h59, ele foi visto caindo de sua bicicleta, conforme registrado por câmeras de segurança, e também algumas testemunhas relataram isso. Mesmo assim, ele continuou seu caminho, passando por algumas ruas residenciais. Mais tarde, sua bicicleta foi encontrada em frente a uma propriedade na Northwood Road, e outros itens, incluindo seu capacete e roupas, foram recuperados em locais próximos. O último avistamento confirmado ocorreu por volta das 6h08, quando câmeras de segurança o registraram na Northwood Drive. Imagens o mostram completamente sem roupa, deixando sua bicicleta e caminhando em direção a um riacho, atrás de uma residência próxima. O riacho leva a uma entrada de bueiro e um terreno pertencente ao Departamento de Infraestrutura, que era fechado por um portão e não acessível ao público. Naquela noite, quando seu filho não voltou para casa, Fiona fez um boletim de desaparecimento e uma busca imediata começou. Em 27 de junho de 2020, o corpo de Noah foi encontrado em uma galeria pluvial no norte de Blasfat. Foi concluído que ele havia morrido afogado. A ligação para a polícia que Fiona fez no dia do desaparecimento do filho foi divulgada. Nela, é possível ouvir a mãe relatar ao atendente que estava cada vez mais preocupada com o bem-estar dele e que sentia que algo não estava certo, notando mudanças em seu humor e comportamento durante a semana anterior. Ela disse que ele estava obcecado com o livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, que é um livro de autoajuda escrito pelo psicólogo Jordan Peterson. Ela também reparou que ele vinha realizando tarefas para ajudá-la que normalmente não fazia. A mãe estava muito preocupada com a saúde mental do filho. Acreditava que tinha alguma coisa errada com ele e que ele não estava falando. O Noah também mandou mensagens para um de seus amigos falando sobre emoções e saúde mental,
O amigo não desconfiou de nada, achou aquelas mensagens normais. Eles até se encontraram num dia e conversaram principalmente sobre aquele livro, e o amigo disse que tudo parecia normal e não percebeu nenhum comportamento estranho do Noah. O inquérito teve acesso a gravações que mostram Noah caminhando pela University Street e pela Dudley Street durante o período que ele esteve fora de casa, na tarde de 21 de junho. Nessas imagens, ele estava descalço. Foram apresentadas também imagens que mostram os movimentos dele depois de ter saído de casa pela segunda vez. As imagens o mostram passando pelo sul de Belfast, em direção ao centro da cidade e à zona de Shore Road. No final da sequência, ele já estava sem roupas. O detetive Gardner declarou ao inquérito que quando o Departamento de Investigação Criminal assumiu o caso 3 dias após o desaparecimento de Noah, ele, junto com outros colegas, acreditavam que Noah pudesse ter sofrido um traumatismo craniano quando caiu de bicicleta, e diz que existe a possibilidade dele ter usado drogas. Uma testemunha relatou ao inquérito que passou de carro por um ciclista agachado ao lado de um carro estacionado na North Queen Street. Ela disse que ele não parecia ferido, mas parecia envergonhado. Levantou-se rapidamente e foi embora de bicicleta, sem pegar uma jaqueta verde que estava por perto. Outros relatos de testemunhas oculares descreveram o estado de Noah enquanto ele se deslocava pelo norte de Belfast. Uma mulher que o viu cair da bicicleta na North Queen Street, perto do cruzamento com a York Road, diz que pareceu uma queda bastante feia, mas ele se levantou rapidamente, limpou o joelho e continuou pedalando, acrescentando que ele não bateu a cabeça. O motorista que passou por ele momentos depois disse que ele parecia assustado, mas não apresentava estar ferido. Uma moradora da Northwood Crescent disse ter visto rapidamente um menino passar de bicicleta enquanto ajustava as tiras do capacete, e mais tarde encontrou o capacete descartado perto de um poste. Um outro motorista relatou tê-lo visto balançar como se estivesse sem equilíbrio na bicicleta várias vezes enquanto continuava pela North Queen Street. Uma mulher que mora na Northwood Road diz que ela e seu filho viram um ciclista nu passar pela janela e inicialmente deduziram que fosse um adulto fazendo uma brincadeira. Ela diz que não percebeu que era um adolescente e não chamou a polícia a princípio porque acreditava que fosse alguém bêbado ou drogado. Quando verificaram a rua, pouco depois, encontraram roupas e calçados espalhados na calçada e a bicicleta de Noah abandonada no topo da rua sem saída. Uma moradora da Premier Drive disse ter ouvido alguém tentar abrir a maçaneta da porta dos fundos de sua casa por volta das 3 horas da manhã do dia 22 de junho. Ela descreveu o barulho como muito alto e forte e se escondeu porque pensou que alguém estivesse tentando invadir sua casa. Uma segunda moradora da Premier Drive disse que ouviu 2 gritos pouco depois da meia-noite, na noite em que Noah desapareceu. Ela disse que ouviu esse primeiro grito e desceu as escadas e comentou com o marido se ele também tinha ouvido isso. Ela conseguiu descrever que não era nenhum ruído de um animal, e sim um grito humano, mas não foi um grito muito alto, foi um grito um pouco abafado. Logo depois, os dois ouviram mais uma vez e confirmaram que se tratava de um humano emitindo esse som. Eles até foram para o lado de fora da casa, verificaram, mas não encontraram nada. Ela acrescentou que mais tarde acordou por volta das 3 horas da manhã, depois de ver um breve clarão branco do lado de fora, que ela deduziu ser de uma lanterna. Outra moradora da mesma rua disse ter ouvido um único grito agudo nas primeiras horas da manhã de 22 de junho. Ela disse que foi repentino, alto o suficiente para fazê-la olhar para fora e que estava bastante confiante de que era um grito humano e não de um animal. O sargento Murphy, que conversou com Fiona na noite em que Noah foi dado como desaparecido, disse que ela o descreveu como excessivamente emotivo nos dias anteriores, afirmando que ele estava agindo de forma estranha, a abraçando e beijando com mais frequência e dizendo que a amava. Ela disse que o desaparecimento dele era totalmente atípico e que ele normalmente chegava em casa bem antes das 10 horas da noite. Murphy disse que uma busca na casa não revelou nada que sugerisse que Noah planejava não voltar.
Fiona o descreveu como de mau humor e muito choroso antes do seu desaparecimento, e que ela se preocupou com a possibilidade dele ter sofrido bullying na escola, depois de encontrar a palavra gay escrita com caligrafia diferente em seu diário escolar. Foi revelado que Noah pesquisou sobre referências bíblicas online e buscou conselhos sobre como se proteger de Satanás e também procurou informações sobre Cave Hill, um parque e ponto turístico da cidade, no dia em que ele desapareceu. O agente Wilson, um dos primeiros policiais a chegar a Northwood Road, disse ao inquérito que não viu nenhum indício de crime quando examinou a bicicleta, o capacete e as roupas encontradas na rua. O investigador principal do caso, o detetive Phillips, foi questionado se havia alguma evidência plausível ou confiável de que Noah tivesse interagido com outra pessoa antes de desaparecer, e ele respondeu que não. O inquérito foi informado de que a polícia chegou a essa conclusão após levar em consideração uma série de fatores, incluindo a ausência de qualquer indicação que ele tivesse entrado em contato com alguém durante o seu último trajeto e o tempo que ele levou para ir de casa até o local onde foi visto pela última vez. Uma mulher que encontrou o celular de Noah no dia seguinte disse que o descobriu dentro das grades do Claston Town Park, com a tela danificada. Ela o levou para casa para carregá-lo e mais tarde viu chamadas perdidas de mãe e uma mensagem da polícia pedindo que o aparelho fosse devolvido. O inspetor Maroney disse ao inquérito que rumores que circulavam online durante a busca promoveram alegações infundadas sobre um envolvimento pedófilo. Ele disse que essa atividade online levou algumas pessoas a suspeitar de que a polícia estava acobertando informações e que isso contribuiu que um pequeno número de indivíduos se tornasse hostil ou confrontador com os policiais. Ele enfatizou que nunca houve qualquer evidência para sustentar essas alegações. Um membro do Serviço de Resgate Comunitário disse ao inquérito que voluntários vasculharam a área de Northwood Road depois que a bicicleta de Noah foi encontrada. Eles localizaram uma galeria pluvial atrás de casas próximas e disseram que sua tampa estava destrancada. Era fácil de abrir e grande o suficiente para um adulto entrar. Uma testemunha disse que o corpo de Noah foi recuperado a 625 metros da entrada do túnel. O inquérito apurou que os registros policiais não continham qualquer bilhete de suicídio ou qualquer indicação de que Noah planejasse se ferir. Uma patologista disse que a morte de Noah era compatível com o afogamento e que não havia evidências de envolvimentos de terceiros. Ela disse que seu corpo foi recuperado do bueiro, coberto de lodo, com hematomas e escoriações que poderiam ter sido causadas por tropeços ou quedas, e descreveu um hematoma em sua testa como significativo. Ela acreditava que a lesão na testa foi mais provavelmente causada por um impacto com uma superfície do bueiro do que por uma queda da bicicleta. Ela acrescentou que Noah poderia ter ficado confuso ou desorientado no túnel, completamente escuro, e que os exames toxicológicos deram negativos e que a morte provavelmente ocorreu poucas horas após o seu desaparecimento. Então, para a patologista, o Noah estava vivo quando ele caiu ou entrou no bueiro. Um cientista forense e o Dr. Elliot, um consultor em toxicologia forense, disseram ao inquérito que os testes toxicológicos não encontraram drogas ou álcool nas amostras retiradas do corpo de Noah. Eles disseram que a possibilidade de certas substâncias estarem presentes não pode ser completamente excluída, já que algumas drogas se decompõem antes do teste. Ambos os especialistas disseram que algumas drogas instáveis podem se degradar rapidamente após a morte. E o Dr. Elliot acrescentou que certas substâncias podem desaparecer em questão de horas. As amostras foram analisadas vários dias após a recuperação do corpo. Durante o inquérito, peritos prestaram mais depoimentos sobre a galeria onde Noah foi encontrado, o túnel. Um relatório hidrológico da professora Roberts sugeriu que ele pode ter tentado entrar pelas grades da entrada e que o espaço confinado pode ter causado desorientação. A sua avaliação indicou que a água subiu entre mais ou menos 11h30 da noite e meia-noite do dia 21, várias horas depois dele ter sido visto pela última vez, e que era muito provável que ele tivesse se afogado nesse ponto do túnel. Uma psicóloga disse que Noah era um adolescente bem ajustado, enquanto o material que ela examinou também apontava para possíveis traços ligados ao autismo e alguns sinais de depressão antes de seu desaparecimento.
Ela disse que também considerou que o comportamento dele no dia em que desapareceu pode ter envolvido um episódio psicótico, acrescentando que suas conclusões se limitavam aos documentos que lhe foram entregues. Um psiquiatra acrescentou uma versão diferente. Após analisar mais informações, ele disse que não acreditava que a morte de Noah fosse resultado de suicídio e afirmou que não achava que houvesse quaisquer problemas de saúde mental antes do seu desaparecimento. O júri do inquérito sobre a morte de Noah não conseguiu chegar a um veredito unânime no início de julho de 2026, e o Tribunal do Legista de Belfast adiou o processo para uma data futura. O inquérito sobre sua morte começou em janeiro e ouviu o depoimento de 76 testemunhas, declarações de outras 42 pessoas, além de analisar mapas, vídeos, fotografias, registros policiais e laudos periciais. O júri não conseguiu apontar culpados nem atribuir responsabilidades em seu veredito no inquérito. É muito difícil ter certeza do que aconteceu com Noah. Com isso, algumas teorias surgiram na internet. Uma bem falada foi que ele teve um traumatismo craniano, que teve algumas contusões e que foi tão microscópia que podem ser quase impossíveis de diagnosticar. Nessa teoria, o Noah caiu da bicicleta, teve essas conclusões, ficou desorientado, por isso que nas imagens ele está sem roupa e acabou se dirigindo até aquele bueiro. Talvez ele estava tão confuso que nem sabia onde estava e infelizmente acabou se afogando. Outra teoria que a gente tem é um pouco parecida com essa dessas conclusões, que seria de que ele tinha uma doença mental que não era tratada ou que ele nem sabia, ou que ele estava em um surto psicótico naquele dia. Por isso que o comportamento dele estava tão estranho naquelas imagens. E mais uma vez ele ficou desorientado e acabou caindo no bueiro e por fim se afogou. Outros acreditam que ele foi vítima de um crime, mas nós não temos muitas evidências que apontam nessa direção. Uma outra teoria que também é comentada é de que ele quis fazer isso com ele mesmo. Talvez ele estivesse passando por algum problema, como a mãe relatou que o comportamento dele mudou bastante na última semana, ali antes do seu desaparecimento. Então talvez ele estivesse passando por uma depressão, algo desse tipo, e acabou tirando a própria vida. A gente não entende porque que ele escolheu aquele lugar, nem nada do tipo. Mas enfim, é uma outra teoria em que muitas pessoas acreditam que pode ter sido isso que aconteceu com ele, mas a gente não tem certeza de nada nesse caso. Então o inquérito ainda não foi resolvido, não teve um ponto final, e qualquer nova informação que surgir eu conto pra vocês aqui no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.